Nas duas últimas semanas, nós começamos a tratar do princípio da libertação, que tem por objetivo fazer a gente ser consciente de que as emoções negativas são obstáculos para a nossa vida. O enunciado do princípio está aqui novamente, né, só para a gente relembrar, né? E ele diz que as emoções negativas são obstáculos que a gente deve remover. E isso então traz uma série de questionamentos. Primeiro, quais são essas emoções negativas? Por que que elas atrapalham a gente, né? Por que que nós temos que removê-las? E como fazer isso? De fato, neste princípio, né, nós temos então um número aí bastante significativo de emoções que a gente precisa descrever, e nós vamos então organizar aí o conteúdo mostrando as respostas para essas questões em paralelo a cada emoção, ok? Eu acho que nós não vamos conseguir varrer todas elas hoje, mas vamos fazer isso gradativamente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, o que é que nós vamos chamar, o que nós chamamos exatamente de uma emoção negativa? Afinal, as emoções existem para serem sentidas, né? Então, por que nós estamos falando aqui de serem negativas? O fato de se tornarem negativas as emoções, isso acontece quando as emoções passam a dominar a nossa vida, a gente vive em função delas, ou quando elas impedem a gente de enxergar as coisas que estão acontecendo, ou quando de alguma forma elas complicam a nossa vida, o nosso futuro, né? Ou às vezes, dependendo da situação, podem até eliminar um futuro. E por último, pode ser emoções que diminuem ou eventualmente até zeram a nossa energia vital, né? A nossa energia de vida. Então, só para sair da teoria e mostrar aí alguns exemplos, né? Sentir as emoções é absolutamente normal, né? O que a gente precisa tomar cuidado é que essas emoções não devem se transformar em coisas contínuas. Por exemplo, se eu fui intimidado por alguém, é absolutamente razoável sentir medo. O que não pode é, depois dessa situação, dessa circunstância, ficar indefinidamente paralisado. Ou então, se eu sofri uma rejeição porque não fui amado como eu esperava num relacionamento, ok, isso é normal. O que não pode é, a partir dessa circunstância que gerou essa emoção de rejeição, continuar a procurar sistematicamente relacionamentos iguais para ser rejeitado novamente. Ou então assim, eu fui traído, senti uma decepção, ok. Agora, isso não pode me levar a nunca mais confiar em ninguém. Aí se tornou negativo, né? Então, cada emoção, né, ela tem essa característica. Se ela for sentida por um período de tempo curto, ela de fato é uma ferramenta positiva. Mas quando ela se transforma numa questão contínua, na maioria dos casos, então ela acaba sendo negativa. A próxima questão que a gente precisa entender em relação às emoções é quem as controla, né? E acho que isso é bastante fácil de todo mundo compreender, que as emoções não podem ser controladas por outras pessoas ou por equipamentos externos a nós. Ninguém desenvolveu um aparelho que pode fazer a gente ficar com medo ou ficar, né, bravo em função disso. A responsabilidade sobre as emoções é de cada um, né? Cada um assente como funciona,
e trabalha com elas a partir desse sentimento individualmente. Essa frase que está aqui embaixo no slide é uma frase que nós já citamos muitas vezes e que é consequência, né, desse fato, né? Que diz que o mais importante não é o que acontece ao redor da gente, mas o que acontece dentro da gente, ao enfrentar cada circunstância da vida. Né? O que acontece dentro é exatamente esse processo de sentir a emoção e agora o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Então eu gostaria aqui de começar detalhando um pouco agora algumas das emoções que nós já citamos aí nas semanas anteriores como sendo fatores de perturbação para a gente, né? A primeira delas é a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser gerada por uma série de questões. Alguma coisa que você precisa decidir, alguma coisa que você precisa fazer, um conjunto de palavras que você tem que dizer na frente de uma pessoa, na frente de um auditório, né? Ou a opção de não dizer, né? Tudo isso pode levar você a ter ansiedade, esperando, né, de alguma forma, na verdade, ajudar a resolver. Quando a ansiedade aparece, né, a gente pode ter reações para tentar se acalmar, né? Às vezes acontece de ter reações que, na verdade, acabam prejudicando a gente. Então, tem pessoas que, por exemplo, começam a comer em excesso, ou a trabalhar em excesso, ou que recorrem a remédios calmantes, por exemplo, né? Ou então acabam adotando outras substâncias químicas que não sejam necessariamente remédios, algumas das quais listas, né? Como o caso do álcool, né? Tem gente que começa a beber para se acalmar, por exemplo, e tem também o caso de drogas ilícitas, que em alguns casos acabam sendo usadas como consequência dessa estratégia equivocada, né, que a gente desenvolve para lidar com a ansiedade. De fato, quando a gente faz isso, né, de alguma forma a gente está tentando fugir da ansiedade. E quando a gente coloca isso para quem está com esse sentimento, né, conscientemente, muitas vezes vai negar a existência desse sentimento. Mas o corpo revela a verdade, né? Nós temos aqui uma lista bastante grande de reações que podem aparecer no corpo: insegurança, dificuldade de concentração, insônia, sensação de perda de controle, hiperatividade ou, ao contrário, perda de interesse, gagueira, tiques nervosos. E tem casos piores. Tem gente que sofre infarto de ansiedade. Então aqui tem uma frase aqui do nosso acervo que cabe que nem uma luva, né? Nossa ansiedade, diz o Charles Spurgeon, não esvazia o sofrimento de amanhã, mas ele apenas esvazia a nossa força do hoje. Essa frase é do século XIX. E como é que a gente faz para se livrar da ansiedade? Então tem aqui as sugestões aí de algumas estratégias que, na verdade, cada um se identificar que tem essa emoção negativa atrapalhando, pode ir trabalhando, né? Por exemplo, buscando informações novas sobre algum assunto que você não trabalhou ainda na sua vida, que te permita, então, enriquecer o seu conhecimento, se dispor a aprender coisas novas, cuidar da saúde, comer bem, se mexer e, por último, aprender a lidar com as pessoas tóxicas, né? Que são pessoas tóxicas? São aquelas pessoas que sugam a nossa energia, né? Pessoas que, de alguma forma, a gente se sente mal quando está perto, mas às vezes são da família, né?
às vezes é o chefe, e não tem como a gente se afastar porque precisa do emprego, do salário, por exemplo. Então, o que a gente precisa aprender, na verdade, é que nós não precisamos nos isolar totalmente dessas pessoas, mas precisamos trabalhar a questão dos limites, né? O que a gente permite que essas pessoas façam ou não com a gente. Vamos passar agora para a emoção angústia, né? Ela está, de alguma forma, relacionada com o desânimo, né? E assim como com todas as outras emoções, sentir ela é normal. Ficar desanimado é normal. Agora, se a gente permanecer desanimado por muito tempo, aí a gente vai ter prejuízo, né? Vamos, de fato, chegar numa situação que a angústia vai estar roubando a nossa força, a nossa capacidade de fato, viver o nosso dia a dia. E a angústia, quando ela se instala, né, ela acaba, então, gerando ecos, né? A gente acaba tendo junto aí sentimentos de agonia, de medo, de carência, de aflição, né, de não enxergar saída para as coisas, né? E ter esse sentimento, né, de que agora está tudo preto, né? E aí tem alguns exemplos aqui, né? Porque a gente acaba enxergando, né? Quando a angústia nos domina, muito mais preto do que é de fato. Então, por exemplo, né? A gente vai para o ponto de ônibus e o ônibus acabou de passar e aí a gente fica achando que tudo de ruim acontece com a gente. Ou então a gente chega em casa e encontra algum problema de manutenção, um cano quebrado, acabou a luz, etc. E aí a gente fica na nossa cabeça pensando que, ó, ninguém me ajuda nessas horas, né? Um outro exemplo, né? A gente teve um contratempo aí, num processo de seleção ou de promoção no trabalho, e aí a gente fica justificando ou raciocinando, né, que porque isso acontece porque está todo mundo contra a gente. O problema dessa angústia é que ela é destrutiva, né? Nós ficamos paralisados, porque o desânimo nos para, a desesperança também, ficamos com medo do que vem pela frente, e então a gente fica com essa sensação de não ver sentido na vida. Normalmente, quando a gente sente angústia, né, a gente passa a se queixar de forma contínua de todas as dores que a gente tem, tudo que acontece incomoda, e a gente fica com uma sensação de que as pressões que a gente recebe, né, das circunstâncias da vida, são muito maiores do que a nossa capacidade de lidar com elas. A angústia ainda tem um fator de complicação adicional. Quando a gente entra nessa roda, a dor que a gente sente, ela pode levar a dois extremos de reações, né? Então tem pessoas que se tornam agressivas, às vezes de forma verbal, às vezes de forma física, e acabam de alguma forma machucando as pessoas que estão em volta. Isso certamente, isso complica a situação. No outro extremo, tem as pessoas que buscam se isolar de todo e qualquer relacionamento, inclusive consigo próprio, né? As pessoas começam a se desinteressar dos cuidados pessoais, de comer bem, etc. E quando acontece isso, se a gente fica sozinho, a nossa mente fica rígida e a gente entra num que pode ser chamado aí de um ciclo vicioso. A gente fica sozinho, a única coisa que a gente produz são pensamentos negativos e isso acaba gerando mais isolamento, né? Se esse ciclo não for rompido, isso pode levar, inclusive, ao que os psiquiatras chamam de depressão. E como sair disso? Bom, como toda emoção, é um trabalho pessoal, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa conseguir é reconhecer isso e estar disposto a sair. A segunda coisa, e para isso aqui no trabalho em grupo nós temos espaço, é pôr para fora, né?
partilhar tudo aquilo que está incomodando. Outra sugestão importante é aprender a administrar as lembranças, porque esse processo de pensamentos negativos, né, se a gente está paralisado, essencialmente ele se baseia em reanalisar os acontecimentos negativos que a gente já vivenciou. Então, que a gente precisa entender que isso não vai desaparecer, porque o passado não dá para ser mudado, mas a gente tem que aprender a administrar, saber que aquilo já foi e que não precisa acontecer de novo, porque aconteceu uma coisa ruim na vida da gente. Não importa se foi semana passada, ou no século passado, ou no ano passado, conforme as experiências aí de cada um. E aí então, se a gente aceita isso, né, nós podemos aí acabar descobrindo aspectos, capacidades desconhecidas, transformar essa dor em oportunidades de aprendizado e, por último, né, entender, né, que a gente não pode controlar tudo, né? Tem gente que cai na angústia ao perceber isso inconscientemente. Agora, eu gostaria aqui de introduzir mais uma emoção no formato de um pequeno teste. Acho que dá para ler na tela, né? Se vocês quiserem printar a tela para reler depois ou responder, né? Na verdade, aqui tem 10 sintomas, eu não vou ler eles um por um agora para a gente economizar tempo, né? Mas são testes de autoavaliação, então você vai aí dizer sim ou não para cada uma dessas situações. Por exemplo, eu sei que tipo de pessoa deveria ser, mas sinto que nunca vou conseguir. Né? Se você se identificar com essa afirmação, você responde que sim. Se você não identificar, responde que não. Outro exemplo aqui, sinto culpa ou vergonha quando não faço as coisas bem. Bem, a emoção que esse teste avalia é a insatisfação. Né? Viver insatisfeito também atrapalha. Mas aqui a gente tem uma questão que é importante, né? Que é assim, se nesse teste você respondeu que sim para mais de 3 das afirmações, então você tem traços de uma personalidade perfeccionista. E aí eu convido você então a examinar quais características você marcou com sim e raciocinar sobre cada uma delas, se esse comportamento se aplica só numa área específica da sua vida ou se você faz isso em todos os momentos da sua vida. A questão chave aqui é que existe um mito na sociedade que diz assim, que ser exigente ou perfeccionista leva à excelência. E isso é mentira. Isso é um mito que nós precisamos desconstruir. Por quê? Vejam só. A insatisfação ocasional é positivo. Né? Se eu fiz alguma coisa em algum momento e eu percebo que eu posso fazer aquilo melhor, então essa insatisfação me impulsa para frente. Mas, quando a insatisfação se torna crônica nessa situação, eu vou caminhar para o perfeccionismo. E se isso acontecer, nós vamos estar sempre gerando emoções negativas em relação à realização de nossos sonhos, né? Porque as ações que a gente for desenvolvendo, as nossas metas semanais e as outras coisas que a gente se propor a fazer, a gente vai avaliar de forma negativa. Isso tem como consequência, então, que esse caminho que a gente quer construir rumo aos nossos objetivos, ele não vai ser desfrutado pela gente. No caso extremo, né, a perfeição pode se tornar uma obsessão, uma compulsão, se vocês quiserem. Mas é um ideal inatingível, né? Assim como querer correr no mar ou nadar no deserto, ser perfeito
é impossível, né? O ser humano é imperfeito por definição. Então o que acontece é assim, essa autoexigência elevada leva a gente a estar sempre insatisfeito com o que fazemos, a funcionar de forma lenta, porque tudo precisa ser revisado para ver se ficou bom, né? Corremos o risco de nos impor metas mais altas do que a gente é capaz de fazer, ou com prazos que não dá para fazer. Leva a gente a uma mentalidade de tudo ou nada, né? Quer dizer, ou está perfeito ou não serve. Pode levar a raciocínios do tipo achar que querer é poder, isto é, se eu posso imaginar uma determinada ação, então eu posso fazer. Isso também é um mito, porque querer é poder e olhar apenas para as metas significa esquecer dos recursos envolvidos. Então, uma coisa tão simples quanto a gente mexer a nossa mão. Você pode olhar agora para a sua mão e você quer levantar ela, você levanta, desde que você tenha músculos em dia, seu sistema neural esteja funcionando e assim por diante. Da mesma forma, né, se a tua meta envolve o uso de recursos do mundo real, não importa se você quer andar de carro daqui até Fortaleza, por exemplo, né, o tanque vai ter que ser enchido várias vezes pelo caminho. Se você não lembrar disso, olhar apenas para as metas, você vai fracassar no meio do caminho. Da mesma forma, o sujeito que quer fazer isso a cavalo e quer chegar o mais rápido possível, se ele ficar só batendo no cavalo, o cavalo morre no meio do caminho. Ele tem que parar para alimentar o cavalo, deixar o cavalo descansar e assim por diante. Então, em resumo, esse tipo de autoexigência é uma das fontes de infelicidade. E para sair disso, então, a gente precisa, em primeiro lugar, se aceitar como que a gente é. Em segundo lugar, continuar agindo, andando para frente, não ficar repetindo ações, né, para ficar melhor o resultado daquilo. E aceitar que nós podemos errar, né? Se aparecerem pensamentos negativos, deixa para lá, não dá bola para eles. E mesmo aqueles pensamentos, né, que a gente tem frequentemente, do tipo assim, não, porque isso aqui eu deveria fazer de tal jeito, ou seria melhor se fosse assim, assado, né? Isso implica, na verdade, em autorrespeito e auto-perdão, e significa, então, como estratégia aí, quando a gente tiver que enfrentar circunstâncias que requerem uma análise, né, a gente não parar para analisar repetidamente. Ok, precisa analisar? Precisa. Né, para a gente decidir o que nós vamos fazer com aquela questão que a vida nos trouxe. Mas uma vez tomada a decisão, tem que andar para frente. Dessa forma, a gente consegue ter excelência, mas obviamente não podemos ir em busca da perfeição. A virtude que representa isso é a simplicidade. E nós temos uma frase do Shakespeare, todo mundo conhece, né, como dramaturgo inglês, que diz assim: procurando o melhor, estragamos o que está bem. Né? Fazer bem o suficiente, muitas vezes, é mais que suficiente. E para fechar hoje, nós não vamos ter tempo aí de analisar aqui, mas eu gostaria de deixar mais esse teste aqui. Tem mais 10 situações para vocês analisarem aí e dizerem se há ou não identificação com cada uma dessas atividades, né? A gente pode aí printar a tela e fazer isso como um exercício, e na próxima semana, então, a gente continua desse ponto, analisando as emoções relacionadas com esse teste. Uma boa parte desse material, né, só para a gente citar aqui, ele foi extraído desse livro, né, publicado há 3 anos atrás em Barcelona. O autor é um
psicólogo argentino. E esse livro teve também uma pequena edição em português, mas eu não consegui achar as referências completas dele para colocar aqui hoje.